ciclismo entrou na minha vida aos 12 anos de idade e hoje, aos 52, ele é o meu estilo de vida. A alimentação saudável é importante para a prática esportiva. Eu escolho o local de treinamento de acordo com o objetivo. Orientação profissional faz parte do esporte em todos os níveis. O uso da vestimenta adequada é fundamental para a boa performance. Desenvolver as habilidades técnicas faz diferença no momento da competição. Meu nome é Oscar Lenhart, sou bike coach e eu uso o 3T. Fala galera, eu sou o Jorginho Fernandes, sejam bem-vindos mais uma vez ao Um Atleta Bem Amador. Se você está nos assistindo pelo YouTube, lembra de assinar o nosso canal 3T Esportes e Rádio Sucesso Criciúma. Se você nos ouve pelo Spotify, clica no botão inscrever-se. Se liga na vinheta aí. A Rádio Sucesso apresenta Um Atleta Bem Amador com Jorginho Fernandes. Oferecimento 3T Esportes, Ciclis Bike Shop, Bendita Mistura, Comida do Bem, Diego Gerber Personal, Humanifarma e Ney Barbearia. Bom, estamos de volta então e hoje meu convidado, já vou direto à apresentação, nome, CPF completo, para quem quiser anotar e mandar boleto para ele depois. Ele é Felipe D'Agostin da Silva, filho de Francisco de Assis da Silva e da dona Maria Aparecida D'Agostin. Ele tem duas irmãs, data de nascimento dele é 13 de setembro de 84, então ele tem 37 anos, natural de Criciúma, onde reside até hoje. Casado com a Rosilene dos Santos, tem um menino, o filho dele, João Pedro, o primeiro filho. Ele é professor profissional de educação física, graduado aqui pela Unesc de Criciúma, bacharelado e licenciatura. Pós-graduado em futebol e futsal pela Gama Filho do Rio de Janeiro. Modalidades que pratica, acho que não é verdade, mas porque eu nunca vi praticar nada. Futebol e futsal, é completo homem nas 4 linhas. Suas maiores conquistas profissionais ou esportivas: bicampeão da Olesc, bicampeão estadual sub-17, campeão estadual do GESC, categoria de 12 a 14 anos, campeão dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. O hobby dele atualmente é curtir o filho, João Pedro, com poucos meses. Já fez um ano? Não. Ainda poucos 7 meses. Então hoje não é só para ele, né, gente? Quando nasce o filho, larga tudo. Então por isso que o futebol e futsal, pandemia, filho novo, não joga faz uns 4 anos no mínimo, né? O professor Felipe, ele trabalha no Colégio São Bento e na Fundação Municipal de Esportes de Criciúma. Seus ídolos são Ayrton Senna e Ronaldo Fenômeno. O Felipe está aqui porque ele é treinador, um dos treinadores, é supervisor da PASB, que se chama Associação de Pais e Atletas do Colégio São Bento, onde o futsal é muito forte. Então, fim do primeiro bloco, se liga aí no recado do Ney da Barbearia. Fala galera, eu sou o Ney da Barbearia. Vocês pensam que o Jorginho nasceu bonito assim? Tá enganado. Primeiro ele passa aqui no Ney Barbearia e dá um talento no cabelo. Finalmente, estamos de volta então e já vou direto ao assunto com o Felipe. Educação física em tua vida, professor Felipe. Como é que tu decidiu fazer educação física? Por quê? Tu era atleta de atletismo, de 100 metros rasos. Tu era aqui com o Daniel, o Leonardo Schilling, tu disputava os 100 metros com ele, não? Não. A ideia de vir fazer educação física é quando a gente é criança, a gente está sempre envolvido jogando bola, jogava tudo quanto era modalidade, né? E aí, por a gente gostar muito do esporte, a tendência já foi vindo para te procurar uma profissão que fosse dentro daquilo que tu gostasse, para tá alinhando profissão e hobby ao mesmo tempo, né? E aí a gente vai jogando, entra no período da escola, não, vou optar pela faculdade mesmo de educação física, que é onde eu gostaria de estar trabalhando, de estar atuando, né? E aí veio o gosto pela faculdade de educação física, e a gente vai se Em profissionalizando. que ano tu te formou na Unesc? Eu me formei em bacharel em 2009.
Tá. né? Logo em seguida já ingressei na pós-graduação. Tá. No mesmo, antes de fazer a formatura, eu fui para Florianópolis fazer um curso de futsal com o PC de Oliveira, que tinha acabado de ser campeão mundial com a seleção brasileira, né? E aí essa aula já era uma das aulas que valeria para a pós-graduação. Ali mesmo eu já fiz a matrícula e concluí a pós-graduação em futebol e futsal, as ciências e as metodologias do treinamento, né? Em 2009 a Unesc já era uma grande universidade, né? Já Não era do tempo que eu entrei, que eu fiz administração lá, que se chamava FUCRI ainda? Sim. Não é aquele tempo lá, né? Um pouquinho. 2009 já era... A universidade já estava bem grande, né, no momento. Eu fui a 4ª turma de bacharelado, né? Tá. Que tinha ingressado já no curso, né? Depois da divisão da licenciatura e bacharel. Então eu fui a 4ª turma a me formar em bacharel na Unesc. Alguns professores da Unesc de Educação Física que tu tenha boas lembranças? Kleber, Johnny... O Johnny, tu tem boas lembranças do Johnny? A gente sempre tem as lembranças do Johnny, né? Então, as viagens de campo que a gente foi conhecer, o Costão do Santinho, que foi ele que levou. E aí, entre outras aulas que a gente vai fazendo durante... Kleber ou Kleber Medeiros, né? Kleber que é preparador Medeiros, físico, que hoje mora em Dubai, nos Emirados Árabes. Emirados Árabes. O Kleber, vamos ver se ele vem agora para cá nas férias. E vou ver se a gente consegue trazer ele aqui, embora a gente não fala aqui de futebol profissional, né? Mas é preparação física, né? E o Kleber, de uma maneira ou outra, é professor de faculdade, né? Sempre esteve envolvido, então acho que é pertinente convidá-lo. Mas ele começou a pedalar, né? Eu aí, queria dizer... se tu vê os lugares onde ele pedala lá, a ciclovia lá do Filho do Sheik, gente, é uma rodovia que aqui no Brasil não tem nem para carro, para ter uma ideia, né? E então vamos ver se a gente traz ele aqui para ver a experiência dele com ciclismo também, né? E o Johnny, então, bom era só as viagens com o Johnny. Não, as aulas a gente conseguia aproveitar alguma coisa, né? Mas a linha do Johnny era uma e a minha linha era outra, né? Então a gente ia aproveitando. Uma das matérias que a gente acaba mais aproveitando que o Johnny dava era o treinamento esportivo, né? A parte de ciclos e coisas nesse sentido. Então, como a gente é mais da área técnica, que já queria se formar na parte do futsal, né? Então a parte técnica ficava um pouquinho distante das aulas do Johnny Márcio. Então a decisão pelo futsal já foi entrando na faculdade, não teve dúvida. Não agora eu vi o karatê aqui, achei legal a natação, não tinha dúvida, era futsal e acabou desde o início. Até porque antes de eu entrar na faculdade, eu estudava no SEDUP e tinha a equipe do SEDUP que ela era comandada pelo Juninho, que hoje está no Passo Fundo, né? Então, dali eu comecei a jogar o futsal mesmo, né? A gente fala muito dessa situação, né? Que o futsal, pra gente, quando quer brincar de jogar bola, qualquer espaço que tem uma trave, tu vai jogar bola. E aí tu não entende o que é o futebol e o que é o futsal. Então, os alunos vão pra escola, eu quero jogar futebol. Tem uma quadra, tu vai jogar. E aí é diferente quando tu começa a treinar mesmo o futsal, compreender toda a parte tática do futsal, e ali tu começa a entender que o futebol é uma coisa e o futsal é outra. Né? Eu não sei, eu joguei futebol suíço no Mamptuba, né, durante anos ali, formando time e tal, mas sempre fui ruim, né, não chutavam mais, eu comprava uniforme, organizava churrasco, então eu fazia parte da turma, né. A gente tinha um time bom de amigos ali do Colégio Michel, né, e assim a gente foi vários anos, fomos campeões, fomos vice, de tudo, durante muito tempo, né. Mas nunca foi minha praia, assim, sempre fazia por causa dos amigos e tal, né. Mas o meu filho mais novo, o Rafa, né, que estuda no Colégio São Bento, ele treina lá com vocês, né. E ele, na verdade, há uns 2 anos atrás, ele falou que o que ele gostaria de tentar mesmo seria futebol de campo, né, um suíço, um campo, né. A orientação que eu dei para ele naquele momento, né, pela idade dele, foi que eu achava que ele deveria, até para aproveitar a estrutura da PASB, né, do colégio, né, a experiência de vocês, né, toda a estrutura que vocês têm, que ele deveria aproveitar pelo menos uns 2 anos, 3 anos de futsal, né, treinando e competindo, para depois, lá com 14, 15, de repente migrar para o futebol, que eu achava que era aí que ele ia ter um melhor proveito. O contrário, eu acho que é mais difícil, né? Eu orientei bem o filho ou orientei errado?
Embora deu tudo errado, né? Porque em seguida veio pandemia, pararam os treinos e o coitado não tá jogando nada faz 2 anos, né? Então, Jorginho, assim, ó, é uma situação que a gente orienta sempre, né? Até uma situação que a gente conversa muito. O Márcio, nosso presidente da associação, o filho dele hoje está no Criciúma. E quando ele veio me perguntar lá atrás, com 11 para 12 anos, ele procurou eu e o Alexandre, na época ele ainda não era o presidente da associação, né? Mas o menino dele jogava conosco ali. Felipe, levo pro campo agora assim, aguarda. Teu menino ainda é muito novo, é franzino. Acredito que agora não é o momento. Ele aguardou, o menino foi pegando todo o ritmo do futsal, porque, querendo ou não, o futsal, o menino tem mais espaço, entre aspas, por ser 4 contra 4. Então, ele toca mais na bola, ele joga mais com a bola. Participa mais do jogo. Participa mais do jogo, diferente do campo, que é onde tu tem mais espaço, mas ao mesmo tempo, o mesmo espaço é dividido entre 10, dependendo da posição que tu joga. Nessas categorias mais baixas, tu vai passar os 40 minutos de jogo, sem muitas vezes tocando 1, 2 vezes na bola. Então, isso, em vez de fazer com que a criança progrida, ela regride, porque automaticamente ela vai participar pouco do jogo. E a gente sabe que quanto mais a criança participa do jogo, mais ela vai pegando experiências motoras, né? A minha lógica era que, por ser um espaço menor, marcação mais em cima, né? Ele teria que desenvolver mais habilidade, mais rapidez de raciocínio, né? Do que num campo, que Sim. Teoricamente, né, gente? Até porque quem nunca jogou nada não pode falar muita coisa, né? Parar a bola, levantar a cabeça. No futsal não dá muito tempo. Então a minha lógica era mais ou menos essa. E essa é a lógica, né? Hoje eu digo nessa situação, né, ô Jorginho? Porque antigamente as quadras elas mediam 30 metros, 32 metros. Então o espaço ele era mais reduzido. Hoje, com a grande proporção da quadra 40 por 20, tu pegar um menino de sub-11, a quadra é muito grande para ele. Então automaticamente ele tem mais espaço para correr, coisa parecida. Mas ao mesmo tempo, na parte onde a gente vai fazendo os treinamentos, a gente não faz a quadra 40 por 20 como é ali no colégio. A gente reduz a quadra e faz eles jogar de fato no espaço reduzido. 4 contra 4, muitas vezes 5 contra 5, né? Para que eles levantem a cabeça, que eles toquem dê um mínimo de toques possíveis na bola, mas aquele toque que seja onde o menino ele vai conseguir dominar, levantar a cabeça e olhar o jogo. Então ele vai ter uma visão periférica ampliada, diferente de quando tu joga num espaço maior, onde a marcação custa a chegar. Então é toda essa situação, essa metodologia que a gente utiliza muito, né? Então a quantidade de toques reduzido, num espaço reduzido com mais pessoas, faz com que o menino ele tenha uma visão periférica ampliada e ele consiga fazer com que ele aprimore mais os seus fundamentos. Né? Então essa é a ideia do Eu sei futsal. Que teu negócio é futsal, né? Mas sei que na PASB, tu faz parte da PASB, né? E lá a associação ela faz outras modalidades também, né? Sim. Quais são elas, as outras modalidades? As outras modalidades eram handebol, voleibol, basquete, né? Os esportes coletivos. Né? Tá. Seriam esses daí. E masculino e feminino? Masculino e Que feminino. o futsal só tem masculino, né? Masculino e feminino. Feminino também. era com o professor Jair. Professor Jair, perfeito, né? Mas o futsal é a que mais se destaca. Isso, futsal É masculino. isso, é a que mais, se destaca. que mais se destaca, né? Quais são as categorias daí que no futsal vocês conseguiram participar de estaduais e de jogos, enfim? A gente, desde quando eu entrei ali no Colégio São Bento em 2014, a gente veio jogando várias competições, desde o Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, né? Então, todas essas categorias, tanto da federação quanto das competições regionais, a gente levava todo ano para jogar, principalmente de 12 a 14, onde era o GESC, os Jogos Escolares. Jogos escolares. Que é o foco do colégio, né? Então, todas essas competições a gente levava os meninos para jogar e a gente competia da melhor forma possível, né? Até que o menino chegasse no Sub-17, onde ele passa a ser rendimento de fato. Por que o rendimento de fato a partir do 17? Onde tu acaba treinando todo dia. E a gente sabe que tem equipes que fazem rendimento treinando 3 vezes na semana, sim. Mas o ideal, se tu queres o rendimento, tu queres aprimorar,
tem que ser todos os dias. 6 dias por semana, pelo menos, né? Pelo menos 6 dias por Ou semana. 7. 6 ou 7. 6 ou 7, né? Folga, treina de manhã, folga à tarde, folga no outro dia de manhã, treina no outro dia à tarde. Vamos Folga folgar quando? Hoje ao meio-dia. Hoje ao meio-dia. De manhã tem treino, à tarde também, né? Basicamente isso, né? A gente até conversou assim, brincou, né, Jorginho? Antecipando talvez alguma pauta da entrevista. Domingo a gente foi campeão dos Joguinhos Abertos. E uma das coisas que nós conversamos no vestiário, após o jogo que eu conversei com os meninos, foi isso. Teve um período ali que nós tínhamos que sair para viajar, tinha jogos no ginásio e não ia dar. Nós treinamos às 5 da manhã na sexta, às 9 da noite no domingo, né? Para conseguir dar treino e todos eles treinarem e chegar no objetivo que era conquistar os joguinhos. Perfeito. Eu ia te perguntar em seguida, na verdade, sobre esses títulos aqui, né? Mas vou primeiro então para outra pauta aqui. Leonardo, Cucker, Lucas, Weschler, Estevão, Diogo, Ian e muitos outros que eu provavelmente não botei aqui, né? Qual foi a contribuição da APASB e do futsal de São Bento para esses meninos e outros mais? Que idade tem essa velharada aqui? 22? Eu vou citar, né, agora um aí que não está, 2, né? Barrichello, que está na Itália, o Vini, que também está na Itália. O Barrichello foi onde abriu as portas, né, para levar os meninos para o exterior, que foi o caso do Barrichello, que foi o caso do Lucas, né? E o Lucas agora pegou seleção italiana, sub-19 semana passada. Então ele até agosto, início de agosto ele estava aqui, que aí começou a temporada lá, ele foi para lá, e logo em seguida agora a gente recebeu a notícia que ele estava sendo convocado para a seleção italiana. Ele tinha dupla cidadania já? Dupla cidadania. Tá. Então ele já foi com a documentação pronta. Então todos os meninos que o Barrichello acaba levando têm a dupla cidadania. O Estevão está na Itália também agora, né? Quem é o que foi? O Barrichello foi o primeiro. O Barrichello foi o primeiro aí. E o Barrichello em primeiro, gente, vocês estão vendo? Nem sempre Barrichello em segundo. Nem sempre. Que idade ele tem? Quando ele foi? O Barrichello, ele foi faz 4 anos atrás. Tá. 4 ou 5 anos atrás, né? Ele tinha ido a primeira vez, a documentação dele não tinha ficado pronta. Então ele acabou ficando questão de 6 meses lá. Voltou para o Brasil. Regularizou a documentação que faltava, né? E aí, nesses 6 meses que ele ficou lá, o clube já se encantou por ele, né? Então a gente recebe os vídeos constantemente dele e é onde ele vem fazendo bastante sucesso. Então ele vem levando os atletas. E nesses 4 anos que ele está lá, todo ano ele acaba vindo fazer a temporada de férias dele aqui, treinando com vocês. Conosco, e ao mesmo tempo ele já está, durante o ano, ele está solicitando atleta. Já tem 2 atletas que ele está já de olho dessa temporada que passou aqui, que ele já quer levar para a Itália, ou agora, início de janeiro, ou em julho do ano que vem, quando começa de fato a temporada, né? E então, o Léo Cucker, né, que hoje está no Criciúma, são todos atletas que a gente formou na base, né? O Diogo e o Ian, que estão jogando a Liga Nacional, o Diogo por Blumenau, o Ian por Joaçaba. Nós ainda temos o Arthur, que voltou agora de cirurgia no joelho na Crona, né? Joinville, né? Joinville. Foi campeão sub-17 conosco, assim como o Fabinho, foi campeão estadual conosco aqui. Depois que jogou, ele passou por Crona, passou por Minas, estava no Pato e até ano passado tá jogando na Espanha. Estava fazendo uma excelente temporada, teve a lesão no joelho também, está voltando agora, né? Então, todos esses meninos tiveram a base no futsal ali, foram campeões conosco, né? E estão num patamar bem... Que idade tem o Barrichello? Ele é o mais velho desses todos? O Barrichello é o mais velho. O Barrichello, o Diogo e Ian tem 25 anos. 25 anos, uns guri ainda, né? Eles são 9,6, 25 anos. 25 anos. Isso. E aí, o Arthur e o Fabinho, 21, né? Eles disputaram o estadual sub-17 em 2016. E aí vem o Lucas, que fez 19 agora, o Vini, que fez 19 agora. Quem era um cabeludinho, crespinho, que eu vi jogar aqui em 2019?
O Vitor. Vitor. Esse menino era bom. Não tá mais aqui? Não está mais conosco, né? Ele acabou largando, não... Largou? Largou mesmo, né? Mas ele é daqui de Criciúma? Ele é de Orleans. De Orleans. Isso. Tinha dois, né, de cabelo comprido. Tinha um mais cachopa, assim, mais inteirinho, que eu vejo aqui pela rua volta e meia aqui. Esse é o Vitor. Esse é o Vitor. Esse é o Tem um que eu vejo por aqui que eu acho que ele trabalha numa garagem de carro, alguma coisa assim, pode ser? O Gabrielzinho. Que também jogava muita bola, Também né? jogava Também largou? muita bola. É o filho do Anderson de Brida, que Tá. jogou amador aqui. Também não quis mais seguir com o futsal. Optaram para jogar o amador no futebol de campo. Ah, tá. Do amador no futebol de campo aqui na nossa região Muito é forte. É um rendimento mais imediato, né? Mais imediato, Bastante forte, né? Principalmente para os meninos que estão vindo a todo vapor, que saíram de uma base. Os guri que estão na perna, no caso. Estão na perna aqui. Não dói, nesse caso, não tem uma magoazinha? Fazer uma base e achar que... Né? Porque esses que foram para a Europa deve ser um orgulho de vocês, né? Ah, sem dúvida, né, Jorginho? Porque a gente, assim, ó, o nosso papel é formar o atleta, né? Então, quando a gente acorda, né, de manhã cedo e recebe a notícia que o Lucas está sendo convocado para a seleção italiana, fazendo 2 meses que está lá, 3 meses, basicamente, e ao mesmo tempo ele foi para jogar o Sub-20, lá, né, o Sub-19, que eles é um ano abaixo, e aí automaticamente ele está treinando com um adulto, e ao mesmo tempo que ele está treinando com o adulto, ele está jogando e vem se destacando nos jogos. E aí, para chamar a atenção, então quer dizer que alguma coisa de certo a gente está fazendo aqui na região, que esses meninos estão conseguindo ganhar vaga, né? É até uma situação que a gente vem agora de um título, e eu posso adiantar de momento... Aqui é livre tudo, só não... A gente só fica pré-combinado que o convidado não pode cantar. Não, Porque cantar não é minha área, não dá. Que hoje a gente está tendo atletas nossos sendo procurados por Minas, por Pato, por Joinville. Que para quem não tem formação é um prato cheio pegar alguém com formação, né? Com a base pronta, né? É que é aquela situação, né? Até então, até ano passado, a gente fazia o Sub-17. Então, esses meninos do 17 para o adulto, eles são 3 anos de juvenil, né? De categoria Sub-20. Então, é uma distância muito grande para te conseguir sair do 17 e entrar no adulto. Então, a gente não via essa situação muito rápido. Então, do ano passado, se não fosse a pandemia, talvez teria sido um ano melhor para nós, devido a gente ter programado Sub-17 Sub-20. No final das contas, o ano passado nós não conseguimos fazer o 20, fizemos esse ano. Então, os meninos que saíram do 17, continuaram do 18, 19, e esse ano a gente conseguiu botar no Sub-20, e a gente jogou de igual para igual com todas as equipes Sub-20 do estado, Jaraguá, Joinville, Concórdia, né? A gente teve uma derrota na primeira fase, que foi para Concórdia, dentro de casa de virada, mas a gente empatou com o Joinville, ganhou de Jaraguá dentro de Jaraguá. E aí agora a gente começa a ver que os meninos estão recebendo propostas de times de liga nacional mesmo. É pelo fato de que o menino ele conseguiu jogar numa categoria, mesmo com 18 anos, jogando no Sub-20. Então, quer dizer, ele ainda tem 2 anos de Sub-20, ele tem 2 anos de Sub-20. Mas se ele já conseguiu jogar no Sub-20, quer dizer que o degrau dele para chegar no adulto está ficando um pouquinho mais curto, e está ficando mais próximo de seguir a profissão. Um caso que a gente tem em nossa cidade aqui, né? Só que daí é no futebol profissional já, o Johnny, né? O João Lucas, filho do Sandro, do Coró. Que iniciou na PASB também. Que iniciou na PASB, nascido nos Estados Unidos, né? Iniciou na PASB, foi pro Inter muito novinho, né? Com 13 para 14 anos, se não me engano, né? E a Copa São Paulo de futsal de futebol no início do ano é 20 anos, né? 20 anos. 20 anos. Ele foi numa. Foi numa com 17. 17. E aí em seguida, antes dos 18, já foi contratado profissional. Então ele está com 19 agora, no profissional do Inter, foi titular em várias partidas, né? Meu time, né? Que sempre tem a capacidade no final de fazer uma vergonheira, né? Mas tudo bem, não podemos falar de futebol aqui. Não podemos falar de futebol, né? Eu convivo bastante contigo, né, Felipe? A gente tem contato, né, pelo colégio, pela amizade, né, porque a gente fornece os uniformes também, a gente procura de uma maneira ou outra apoiar lá a PASB, né? E qual é o sentimento? Eu fico, vou falar bem a verdade, o português bem, eu fico puto, tá? Porque a gente não tem em lugar nenhum, praticamente, em poucos lugares, não vamos falar em lugar nenhum, né?
mas em poucos lugares a gente vê o treinador que tem que estar preocupado com o treinamento, certo? Preocupado com o uniforme, com o patrocínio, cortando a grama da casa que a construtora emprestou, limpando não sei o quê, me ajuda a ver se eu não consigo ligar a energia elétrica que estão demorando. Desculpa a filmagem como é que ficou, porque fui eu que filmei e eu comprei o equipamento do meu bolso para filmar. Felipe, ficou as fotos então? Fui eu que fiz, não sei fazer. Cara, tu não aprendeu isso na Unesc, né? Não, isso foi no dia a dia, né? Isso, pelo que eu vejo, via de regra, é normal, né? E o treinador acaba achando até normal, assim, não reclama muito, né? Porque, tipo assim, o que eu vejo, né? De ti, do Alexandre, do Luciano, do vôlei, né? Tipo, cara, se não arregaçar a manga, ninguém vai fazer. Essa é a dificuldade do esporte amador, né? O Jorginho, a gente diz isso porque é muito difícil de tu ter o aporte financeiro, o apoio financeiro, né? E tu conseguir, desse aporte financeiro, tu conseguir ter uma comissão técnica, né? E tu ter pessoas contratadas somente para fazer aquilo, né? Eu comento muito isso devido a essa dificuldade, né? Hoje o Alexandre, ele consegue focar somente nos treinos, do 17, do 20, porque eu faço as outras coisas, toda a logística por trás, né? Documentação de atleta, ir no alojamento, ir comprar comida para o alojamento, ir acertar patrocínio. Então, hoje, a gente consegue ter um pouco desses resultados dentro de quadra, porque, de fato, o Alexandre ele é o treinador. E eu faço todas as outras, e mexo com todas as outras estruturas que tem por trás da equipe dentro de quadra, né? Então, a gente consegue ter um certo resultado. E algumas das modalidades, como é o caso do Luciano, do vôlei, né, consegue também, porque ele tem um aporte do próprio Moacir, que os dois juntos conseguem fazer, mas não é fácil. Tu fazer o esporte sozinho, tu tem que armar o jogo, cruzar, ir na área para cabecear e ter que voltar para marcar, que é mais ou menos o que a gente faz, não é fácil. Não é fácil porque vai chegar num momento que tu vai esquecer de alguma coisa que vai poder, que vai te algo vai ser errado. Algo que vai sair errado. Então tu não consegue fazer. É diferente da gente falar hoje de um futebol de campo, né? Onde tu tem toda uma estrutura por trás. Tu tem um supervisor que só vai cuidar da documentação. Existem departamentos, existem cargos, funções e pessoas para executar. Sim. E ainda assim sai errado às vezes. E ainda assim sai errado. Então, o esporte amador ele é muito nessa onda, né? Nessa linha de que uma pessoa tem que fazer tudo. E a gente está tentando dar uma melhorada, né, nessa questão de APASB quanto futsal, por isso. Para que a gente consiga pegar esses meninos e fazer com que o treinamento dentro de quadra ele consiga evoluir a cada treino e a cada jogo e a cada competição para estar colocando esses meninos onde é o lugar deles, que é estar se profissionalizando, é estar na nossa seleção, não no caso o Lucas por ter a dupla cidadania hoje está na seleção italiana, mas para nós é um orgulho. Sim, sem com dúvida. Toda a dificuldade que a gente tem, fazer com que o menino chegue lá numa seleção. O passo seguinte é ele ser campeão por alguma seleção, seja lá qual for, sim, né? sem campeão dúvida, mundial, né? campeão europeu, sei lá, alguma coisa assim, né? A gente tem o Arthur, né, que hoje está na Crona, que assim que saiu daqui, jogando estadual sub-20, foi convocado para a seleção brasileira, foi campeão sul-americano com a seleção brasileira. Então, poxa, foram meninos que tiveram uma base conosco, que passaram pelas nossas mãos, que foram lapidados por nós, né? E ver os meninos chegarem nessa situação, para nós é muito gratificante. Esse é o bônus, né? Porque tem hora que dá vontade de chutar o balde e chutar tudo pra cima, né? Tem hora que a vontade é grande. É grande, mas a gente sabe do nosso dever, da nossa profissão, a gente sabe que é muito difícil. E a gente sabe que se todas essas modalidades começarem, eu não vou mais, eu vou parar com isso, sempre vai ter alguém que vai fazer, mas nunca vai chegar a ser profissional o esporte, principalmente na nossa região, devido a não ter esse aporte, onde os técnicos possam ter um supervisor, um preparador físico, que vai fazer com que a modalidade cresça. Então, precisamos mais.
olhando por esse aspecto, né, na verdade, não é só para os jogadores que podem ocorrer oportunidades, né, mas também para os treinadores, né? Sim. A gente sabe que o Nicola contou aqui, ele falou que não era nem para contar, que o Alexandre ia ficar bravo, que o Alexandre recebeu uma proposta e negou para sair. Não sei qual o motivo, pelos motivos dele, enfim, né? Na tua vida, isso é uma possibilidade? Tu pensa nisso? O que tu pensa para a tua vida profissional? Bom, Jorginho, a gente sempre fica aberto a propostas, né? Mas a gente sabe que a proposta, hoje, da forma como a gente está, a proposta ela tem que ser muito boa para te poder sair da tua cidade, com a tua família e arriscar uma situação fora, né? Então, hoje tu tens que, para te receber uma proposta dessa e tu largar tudo e ir, a proposta tem que valer muito a pena, muito bem financeiramente. Né? Mas tu não tá, escuta aí, gente, mas tu tá aberto. A gente tá sempre aberto a propostas, né? Esperamos que um dia venha uma proposta. Até porque assim, né, a gente fala das dificuldades, né, mas não é só tu, né, que passa isso, né? O Alexandre, embora ele consiga hoje focar mais na parte técnica, mas tem a mão dele, tem o dedo dele, tem a palavra, vocês decidem as coisas juntos, né? Várias a gente conversa, vou falar com a diretoria, vou falar com o Alexandre, né? O próprio Márcio, que é presidente, né? Ainda se tem uma situação boa, né? Sim. Tem patrocinadores, tal, não é o ideal, não é o né? ideal, mas ainda, ou seja, podia ser melhor, mas também podia ser muito pior. Ou já foi muito pior, né? Já foi, a gente já teve momentos, né? De virar o ano negativo. A gente conseguiu, depois que o Márcio assumiu, a gente foi criando algumas situações ali, vamos fazer assim, vamos andar nessa linha, vamos reduzir aqui, reduzir ali, e estamos conseguindo terminar o ano no zero. Não tendo um dinheiro para te iniciar uma próxima temporada, vamos fazer isso, aquilo outro. Mas a gente não terminar devendo é a principal situação do esporte amador hoje. Sim, sem dúvida. Então, quando tu termina um ano zerado, tu sabe que tu não ficou com dívida, tu não vai ter que... Zerado e com títulos ainda, né? Zerado e com títulos. Então vamos falar dos títulos. Vamos falar dos títulos, então. Esses títulos são de quando que tu botou aqui? Bicampeão da Olesk, foi de que ano? Eu fui campeão auxiliando o professor Jean Reis em 2011. 2011, Jean Reis que faz os Anjos do Futsal. Os Anjos do Futsal. E esse ano que a gente foi campeão estadual da Olesk em Caçador, né? Tá. Bicampeão estadual sub-17. 2016 com o sub-17 e ano passado campeão estadual novamente. Tá. Campeão estadual do GESC 12 a 14 anos não foi esse ano, né? Não, foi em 2014. Tá, o GESC não teve esse ano? Não, o GESC não teve. Isso aí foi o ano de 2014, certo. Assim que eu entrei no Colégio São Bento. E o campeão de Joguinhos Abertos? Foi agora recente, semana passada, 3 dias né? atrás. A gente sabe que futsal, até tem o Sport TV, né, que passa bastante futsal, né? Tem uma propaganda deles que é muito legal, assim, né, que mostra os segundos passando e as coisas acontecendo, né? Sim. Então o futsal hoje, ele é meio como basquete, né? Tipo, faltam 2 minutos, mas tu não sabe quem vai ganhar, né? Mesmo um gol na frente e um gol atrás, né? Sim. Principalmente que tem partidas com placares mais elásticos. Dificilmente tu vê 1-0, 1-1, 2-1, né? São placares maiores, né? Desses títulos aqui, teve algum assim, ou alguma outra partida que tu lembra que não sabia o que ia acontecer até antes do apito final, não? Algo que te marcou, algo que... Assim, Jorginho, de todos esses títulos... Isso aqui nada foi fácil, né? 5-0... Nada foi fácil. Não. A gente pode dizer que assim, o campeonato mais tranquilo que a gente fez foi de 2016, o campeonato estadual. A gente perdeu um único jogo no ano, que foi a estreia em casa, e depois a gente ganhou todos os jogos, né? Aí a final foi 3-1, foi tranquilo, nós já tínhamos ganhado em Luiz Alves e ganhamos em Criciúma também, né? Então, ali foi o campeonato, digamos assim, mais tranquilo que a gente conquistou. A Olesk em 2011, a final era Forquilinha e Criciúma, a gente ganhou em cima de Criciúma. O jogo, se eu não me engano, foi 7-6. Então, fazia, tomava, e aquela situação toma a virada, vira de novo, né? Daí o GESC, por ser a categoria de 12 a 14 e ter a obrigação das trocas, certo. Automaticamente, num período tu tá com a equipe mais forte, no outro com a equipe mais fraca. Então, e o jogo era de ponto... A competição era ponto corrido, era de 5
equipes todos contra todos, então chegamos no último jogo com fôlego para ser campeão, então o jogo foi um pouquinho mais apertado, mas foi 3-0 o jogo para nós, então foi mais tranquilo. E aí podemos dizer que esse ano, devido à pandemia, o formato de Olesc e Joguinhos ele mudou. Mudou. Né? Então ficou chaves de 3, onde tu fazia 2 jogos, tu já ia para semifinal e final. E tu dobrava num dia. Então a gente jogou o primeiro jogo da fase de grupo da Olesc no domingo. Na segunda de manhã a gente jogou contra Timbó, que a gente... E à tarde? À tarde a gente jogou contra Rio do Sul. E na terça-feira pela manhã, Boa. a gente fez a final contra Jaraguá do Sul. 4 jogos em 48 horas. 4 jogos em 48 horas. E aí na final da Olesc a gente saiu ganhando, tomamos o empate, fizemos 2-1, 3-1 e faltando 15 segundos, 3-2 para eles, a gente bateu o centro de quadra, eles subiram na pressão e quase que a gente tomou um empate em 3-3. E agora nos joguinhos não foi diferente. A gente ganhou na sexta de manhã de Saudades, jogou na sexta noite contra Balneário Camboriú. A equipe de Joinville e Crona estava para o Balneário Camboriú porque o Joinville tinha desistido da competição, né? O jogo, a gente saiu perdendo de 1-0, viramos 2-1, eles empataram, nós abrimos 4-2. E faltando 1 minuto e meio, tomamos o terceiro gol. E o empate era de Balneário Camboriú. Então esse 1 minuto e meio foi uma eternidade para passar. No sábado, a semifinal foi contra a Concórdia. Primeiro tempo 0-0, faltando 6 minutos para acabar o jogo, 1-0 para a Concórdia. Nós empatamos no goleiro linha, faltando 50 segundos. Senhora. Levamos a decisão para os pênaltis e ganhamos nos pênaltis. E aí chegamos na final no domingo, saímos perdendo para Jaraguá 1-0. Logo em seguida, pênalti para Jaraguá, o nosso goleiro defende. A gente empatou o jogo, faltando 6 segundos para acabar o primeiro tempo. E aí, com 8 minutos do segundo, a gente fez 2-1 e tomando pressão. Então, o futsal ele tem muito disso. Ao mesmo tempo que tu tá na frente do placar, tu pode logo em seguida ter um revés. É uma bobeira e tchau, né? Uma bobeira e tu pode botar tudo a perder. Legal, bacana. Na verdade é assim, Felipe, eu só te enrolei até agora, tudo que eu perguntei eu não estava nem aí, o que eu quero saber é se o Rafa vai jogar e se nós vamos mandar ele para Itália. E nós vamos ficar ricos. Tem possibilidade. Tem possibilidade? O Rafa joga alguma coisa ou ele puxou o pai? Joga. Joga? Então... Ele tem a situação mais cadenciada, mas ele é um menino que pensa muito no jogo, né? Uhum. Então ele é um menino, ele não é aquele menino de fibras rápidas, de botar uma bola na frente, fazer um drible e sair em velocidade. Ele é aquele menino que arma mais o jogo, cadencia mais o jogo. Então, na função dele, são poucos que tem. Uhum. Então é o que a gente trabalha muito na situação dos treinamentos. O menino ele precisa pensar muito no jogo. Então, muitos dos treinamentos que a gente faz tem a parte intelectual por isso. Uhum. Porque se o menino não pensar no jogo, ele não vai conseguir definir no momento, principalmente que ele está cansado, que chega nessa final certo. do jogo. Então, o menino, quando ele tem a parte intelectual dele muito definida, e ele pode ser mais lento ou pode ser mais rápido, independente disso, ele tem que saber pensar no jogo. Uhum. E o Rafa tem essas Há características. esperança, então. Tem Aí, esperança. há esperança, gente. Pode ser que a gente faça um programa italiano daqui a alguns anos, quem sabe, né? Show de bola. Felipe, vamos para o final desse bloco e voltamos para nos despedir. Então fica aí com o nosso minuto Fica a Dica. Fala galera, sou Xan Figueiredo, triatleta, treinadora de ciclismo e mecânica profissional de bike. Vou deixar uma dica para vocês, para quando vocês estiverem encarando uma subida muito íngreme. Eu já estou lá pedalando, subindo, fazendo uma força danada, percebi que a bike empina um pouco à frente, porque a subida é muito íngreme. Isso significa que o seu centro de massa está alterado, o seu peso está muito lá para trás. Para que a bike não empine, a dica é super simples. Joga o peso do seu tronco um pouco mais para frente, projeta esse tronco um pouco mais para frente. Com isso você altera e corrige o centro de massa e não vai ter essa sensação de que a roda dianteira está descolando do asfalto. Beleza? Fica a dica e bons treinos!
Estamos de volta, então, após essa dica maravilhosa, com o nosso encerramento aqui. É o momento de agradecer e o momento de presentear, só que não, emprestar o livro para o nosso convidado. Esse livro aqui, acho que para o Felipe, não sei se ele já leu, né? Mas para o Felipe acho que deve fazer bastante sentido. Fala de futebol. O nome é Histórias que a Bola Esqueceu, de José da Silva Júnior. Isso aqui conhece o livro? Não aí, ó, viu? Acertei em cheio, então. A trajetória do Esporte Clube Metropol e de sua torcida, aqui de Criciúma. Esse aqui é uma das equipes de Criciúma de futebol, eu não sei o ano, eu também não li o livro, o Felipe vai ler, vai depois me contar, dizer se ele gostou ou não. Né? Esse aqui é o livro, esse aparece aí, aqui, não aparece. O livro é emprestado. Certo. Tá? Então tu tens que lê-lo, ou não, mas eu acho que tu vai ler, não precisa nem forçar a leitura, né? Se tu achar que tem alguém que tu conhece, que o livro pode ser bacana, empresta o livro para ele ler, depois retorna pra gente emprestar para outro. Sem dúvida. Certo? Acho que é de bom agrado. Bom agrado, é sempre bom a gente conhecer um pouquinho da história das pessoas que fizeram a nossa modalidade. Por mais que aqui seja futebol de campo, a gente vive na nossa região onde o esporte amador ele é muito forte, principalmente o futebol de campo. O futsal já foi mais forte aqui, né? Eu vou te ser bem sincero, me dói no coração, a gente vai lá ver os meninos jogar no ginásio, gente, centro da cidade, para quem conhece Criciúma, ginásio do Colégio São Bento, um fantástico ginásio que tem no colégio. E aí a gente vai ver os meninos jogar, jogo de alto nível, não é joguinho de futsal, é jogo de alto nível, que a gente está falando técnico, tá? 30 pessoas, 50 pessoas, ingresso grátis e... Dói, gente. Dói pra gente, porque a gente sabe, a gente fez um jogo esse ano, né, Jorginho? Aqui no ginásio municipal, valendo a vaga na semifinal do estadual sub-20. E a gente tem que agradecer muito as outras modalidades. Handebol masculino, handebol feminino, que ficaram para ver o nosso jogo, que levou quase 3 horas para acabar, porque o tempo foi no tempo normal, foi a prorrogação, e a gente conquistou a vaga na semifinal, e eles apoiaram até o final. A gente não quer forçar a situação, mas acredita que tinha perto de 200 pessoas no ginásio. Que bacana. Então é muito legal quando os meninos sentem essa vibração quando a torcida está no ginásio, né? Então isso é muito legal. Poderíamos ser mais aproveitados nesse sentido, do pessoal ir mais ao ginásio, ir mais aos jogos, né? Será que não tem 300 pessoas que gostam de futsal em Criciúma? Eu acho que tem. A gente tenta divulgar... Não, estou falando 3 mil, gente, estou falando 300 pessoas. 300 não tem 300 pessoas que gostam, gente? Tem. A gente tenta divulgar da melhor forma, certo, né, Jorginho? Mas a gente sabe que hoje em dia os compromissos, tem muita gente que... diferente de antigamente, onde as pessoas trabalhavam em horário comercial, das 8 às 6. Hoje o mercado de trabalho tá muito diferente, né, para muitas pessoas. Então tem gente que trabalha de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. E aí a gente sabe que muita gente que gosta muitas vezes está trabalhando justamente naquele horário. Mas as pessoas que gostam, que possam ir no jogo, contribuem com esses meninos, que futuramente a gente pode estar vendo, pô, esse menino jogou aqui, esse menino fez a base aqui, agora está lá numa seleção brasileira. Exatamente. Procurem no Instagram, gente, FME Criciúma, APASB, CSB, Colégio São Bento. Quem faz as mídias sociais e as artes é o treinador, então está sempre postado lá, não é por falta de informação, né? E gosta de futsal, são grátis os jogos, gente. São grátis, só vai gastar o ônibus e o amendoim, mais nada, né? Certo? Felipe, te agradecer a oportunidade de te ter aqui, tá? Sempre um papo bom contigo, uma conversa. Aperta o Rafa para ele ser um craque para a gente ir para a Itália. O microfone é teu, deixa o recado, a despedida que tu quiseres, para quem tu quiseres. Bom, Jorginho, agradeço ao convite de fazer parte, né, mais uma vez do programa, de estar falando do nosso futsal, né. Então quero deixar um agradecimento a todas as pessoas que contribuem com o futsal, com a nossa modalidade, né, que vão aos jogos, né. O Jorginho em si é um cara que apoia muito através dos uniformes. Jorginho, precisa de uma coisa, o Jorginho prontamente já atende.
E assim como muitos parceiros Primeiro deu aquela nossos, chorada, né? Mas depois eu faço. mas depois faz. É do signo. Não muda isso é com quase todos, né? Mas a gente tem muito que agradecer a essas pessoas que nos apoiam, né? E apoiam o futsal, que apoiam o esporte amador. A gente precisa mais de pessoas apoiando para que a gente possa, muitas vezes, pegar esses meninos que muitas vezes estão numa situação financeira mais difícil, que a gente possa dar um futuro melhor para eles. Hoje a gente tem parceria com uma faculdade, os meninos estão jogando, fazendo um curso superior, devido a estar praticando uma atividade esportiva. Com a Exucre, né? Com a Exucre. Então, a gente precisa desse aporte justamente para isso, para fazer pessoas melhores, para fazer seres humanos melhores, né? Não é só o esporte em si. Formar um cidadão, né? Formar o cidadão, formar vencedores, tanto na área esportiva quanto na parte humana, né? Show de bola. Parabéns, obrigado mais uma vez. Obrigado também, Jorginho. Beleza? Terminamos mais um programa, te espero no próximo. Bora lá. Um atleta bem amador com Jorginho Fernandes. Oferecimento 3T Sports, Ciclis Bike Shop, Bendita Mistura, Comida do Bem, Diego Gerber Personal, Humanifarma e Ney Barbearia. O ciclismo entrou na minha vida aos 12 anos de idade e hoje, aos 52, ele é o meu estilo de vida. A alimentação saudável é importante para a prática esportiva. Eu escolho o local de treinamento de acordo com o objetivo. Orientação profissional faz parte do esporte em todos os níveis. O uso da vestimenta adequada é fundamental para a boa performance. Desenvolver as habilidades técnicas faz diferença no momento da competição. Meu nome é Oscar Lenhart, sou bike coach e eu uso o 3T.